sentido da palavra, mas o contexto da palavra. Mas meu desejo é que hoje vocês podem aprender mais um pouquinho sobre o que é ser um administrador de Deus. Sim? Digamos que você já tomou a decisão de ser um dizimista e um pactuante, mas a única coisa é que, bem, você não tem renda. E aí, o que você deve fazer? Será que você deve arrumar dinheiro de qualquer maneira para cumprir o seu propósito? Deveria vender algum bem para ter condição de doar? Pedir um adiantamento para o chefe? Ou pedir emprestado para um amigo? Será que uma pessoa sem renda ainda pode ser considerada como sendo dizimista e pactuante? Claro! A ideia é muito simples. Ser um dizimista e um pactuante é uma decisão feita por um coração que aceita a Deus como dono e fonte de todas as bênçãos materiais. Essa aceitação depende muito de uma submissão a Ele e à Sua palavra. Não tem a ver com dinheiro a princípio. Deus nunca espera dízimos e pactos de alguém que não recebeu nada dele. Mais uma vez, nós não dizimamos para sermos abençoados. Nós dizimamos porque já fomos abençoados. O mesmo vale para o seu pacto. Em ambos os casos, uma porcentagem previamente estabelecida é ofertada daquilo que você recebe de Deus. Por isso, o dízimo de uma renda zero é zero. O pacto de uma renda zero é novamente zero. E nesse caso, mesmo quando você não devolve nada, você ainda é considerado fiel. Mas olha, tem uma coisa que você pode fazer. Você pode orar ao Senhor e lembrá-lo de que você já é um dizimista e um pactuante, de que, em obediência à sua palavra, você retornará a Ele, como dízimo e pacto, uma determinada porcentagem de tudo que Ele lhe der. Então, peça a Deus que Ele lhe dê uma renda, se Ele deseja que você participe no crescimento de sua obra nesta terra. Porque nós sabemos que todo ato de dar é precedido por uma doação de Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes darás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Salmos 145, 14, 16, 19. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Então eu lhe peço sabedoria aqui neste momento, ao Santo Espírito, a cada irmão aqui presente, que irá, Senhor, ouvir a tua palavra. Bom Deus, dai-me sabedoria para que eu possa expressar de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos concede e pelo ser maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por nós sermos administradores dos teus bens. Por Jesus, amém. Bom, vocês puderam entender aí um conceito basicamente que para me ser um dizimista, para me ser um pactuante, eu não preciso devidamente, não leve ao pé da letra minhas palavras, mas eu não preciso ter uma renda específica. Às vezes, nem sempre a gente tem como eu, mas o que vai ser o coração, a sua fidelidade para com Deus, o seu relacionamento. O dízimo ele não vai somente do meu dinheiro, do meu cash. Ele vai do meu templo, do meu corpo, do meu tempo e dos meus talentos, que são os meus dons. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre hoje do que é ser um mordomo de Deus. Eu, quando vou estudar algo e quando vou falar sobre alguns sermões, eu pesquiso muito o que é a palavra, o significado do que seja. Então, mordomia ele vem do quê? Primeiro ele vem do latim, que significa administrador, ou gerente da casa de Deus. Vamos pegar essas últimas palavras aí, gerente da casa de Deus. Onde que é a casa de Deus? Já que a gente quer o gerente. Onde que é? É a nossa casa? É a igreja? Não. É o conceito dos dois. É o mundo que a gente vive. Apesar de que este mundo, temporariamente, ele está com um príncipe. Um príncipe que a gente bem sabe que já é Satanás. Mas isso não significa que a casa não seja de Deus. Vamos
Vou ilustrar mais devidamente para vocês. Deixa eu ver. Tem uma casa. Imagina uma casa. E o dono, ele viajou por um tempo. Foi adquirir mais conhecimentos, mais negócios para sua propriedade. Só que aí veio um de seus servos, vamos dizer assim, o segundo braço dele, não, o terceiro braço, né? E ele resolveu tomar posse dessa casa. Só que nessa casa ele tem um mordomo. E antes dele sair, ele disse: Fulano, eu preciso que você cuide dos meus bens. Eu preciso que você use devidamente para o bem. Continue cuidando. Quando eu voltar, eu vou ter a parte do que você fez. Então, é mais ou menos isso que Deus fez conosco. Fez não, Ele está permitindo que aconteça. Vamos entender mais um pouco. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que você tem que pertence a Deus? Vamos lá de novo. Irmãos, o que vocês têm que pertence a Deus? Uma família, uma casa, os bens, ou é tudo? Tudo que temos pertence a Ele. Então, devidamente, tudo que pertence a Ele, automaticamente nós somos intitulados administrador. Porque tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Agora, qual o conceito de prática de um bom mordomo? Boa vestimenta, boa alimentação, bom testemunho e bom planejamento. Bom, vou especular algumas coisinhas sobre esses 4 conceitos de um bom mordomo. Boa vestimenta. Não precisa ser aquela cara que você vai comprar nas boutiques aqui de Aurora, não. É aquela que tenha bom senso. É aquela que mostra a sua personalidade, valoriza sua beleza, seja ele mulher ou homem, mas é aquela que diz que você é um cristão. E boa alimentação. É aquela que faz você ficar bem, é aquela que faz você ficar coradinho, é aquela que você tem comunicação com Deus. Isso mesmo. A sua alimentação diz como é que está a sua comunhão com Deus. Eu não vou falar aqui sobre muitos, mas... E bom planejamento. É aquele que... Eu não sei se os irmãos assistiram revista ontem, mas apareceu um concílio de... Concílio não, é uma escola de líderes. Lá teve um treinamento de planejamento, de finanças. Tem um irmão que, dessa pandemia, ele vendeu o seu mantimento de trabalho. E outra coisa que ele vendeu, eu sei que ele ficou bastante aperreado, vamos dizer, aqui na nossa palavra. Então, seria correto ele ter feito isso? Ele vendeu para ter um dinheirinho, para sustentar a sua família. Foi importante, ele não sabia o que fazer na hora. Mas é bom ter planejamento. E, tá, eu sou administrador, tenho que ter quatro conceitos: alimentação, vestimenta, planejamento, testemunho. Mas onde é que eu aplico tudo isso? Simples. Vocês já ouviram falar dos 4 T's, né? Tempo, tesouro, talento e templo. É aí que você vai aplicar no seu tempo, no seu dia a dia. O tesouro, a administração da sua vida financeira. E o seu talento, que já é os seus dons, que você vai servir. Você cozinha bem? Sei lá, convida alguém para almoçar na sua casa, faz um pequeno grupo, faz aqueles quitutes lá. Ou você, assim como eu, que gosta de sorrir bastante, utiliza isso para Deus. E o último, que é o tempo. Aí já é o cuidado com o corpo, tá? E aí que você vai aplicar essas questões. Agora vamos saber um pouquinho. Abra em Gênesis,
Gênesis capítulo 34 e o verso 4. Capítulo 39 e o verso 4. Gênesis 39, verso 4. E Lafayette Ribas. Isso. Gênesis 39, 4. Pode ler, irmão, por favor. Pronto. Vocês viram aí que ele recebeu grandes responsabilidades. Essa é uma característica de um mordomo. Ele tem grandes responsabilidades, como nós aqui na terra temos. E o segundo, o mordomo sabe que o que ele cuida não é dele, como nós sabemos. Lembra da pergunta de início? O que você tem que pertence a Deus? Como o John respondeu, tudo. Então, tudo que recebemos de Deus, tudo que a gente adquire aqui na terra, não é nosso. E o terceiro, Isaías, capítulo 22, o verso de 15 a 18. Isaías 22, 15 a 18. Eu vou ler aqui. Isaías 22, 15 a 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador concedendo o mordomo e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á com um envolto e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu vergonha da cidade, da casa do teu Senhor, Então, 3 características. Primeiro, o mordomo ele tem grandes responsabilidades. Segundo, o mordomo ele cuida daquilo que não é seu. E terceiro, o mordomo era despedido se tomasse para si o que não era seu, que era do seu patrão. Ou seja, a relação com o mordomo era rompida. Você viu o que aconteceu no verso? Como devidamente assim, Deus ele dá as coisas pra gente, tudo que a gente precisa. E quando a gente não administra, quando a gente toca para nós, a gente tem as consequências. Um exemplo prático que teve consequências grandes. O que aconteceu com Adão e Eva? Deus ele falou, fizeram de acordo com a sua vontade e eles tiveram a consequência. A relação foi rompida, mas não totalmente. Eu tenho um livro muito legal, eu aconselho os irmãos a ler, que é o Coração da Igreja. Eu peguei um verso lá que diz assim, eu sou cansado de doar. Alguém falando. Bem, então vocês estão cansados de receber os benefícios de Deus? Está cansado de doar? Então vocês estão cansados de receber o benefício de Deus? Pronto. Ele os abençoa para que estejam em seu poder abençoar os outros. Achei muito importante isso. Então, quando devolvemos o dízimo, demonstramos que Deus é o nosso dono. E quanto à oferta, agradecemos a maior oferta que Deus ele nos deu, que é Jesus. Então, o dízimo é praticamente isso. A gente reconhece que Deus é o nosso dono. E ao ofertarmos, a gente reconhece a grande oferta que obtivemos. Então, significa que a oferta é mais ou menos por gratidão.
Agora, nós sabemos que a Bíblia ela tem 66 livros, dividida em Antigo e Novo Testamento. E a língua dela é hebraico, aramaico e grego. Vamos ver o que significa dízimo em hebraico. A sua tradução, no caso, é malaser. E do grego, que é decato. E traduzido à nossa língua significa 1/10. É daí que vem o dízimo. É daí que vem a determinação de 10%. Então, em decato, malaser significa 1/10. Por aí que vem o 10% que você tem que tirar para devolver a Deus o que Ele te deu. Deus, Ele põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e oferta, e nos lembra: isto é meu, quando eu os confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa para o suprimento de suas necessidades, e uma parte deveria retornar a mim. E uma parte que eu peguei em conselho sobre mordomia diz assim, ó: ao fazeres a vossa colheita, reconhecendo os vossos décimos fiel, apresentar-lhes vossas dádivas e oferta para que sua causa não sofra, tendes cuidado do órfão e da viúva. É este um ramo do trabalho missionário que de maneira alguma deve ser negligenciado. Conselho sobre mordomia. A nossa motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pela dádiva recebida. Deus não faz troca com ninguém, muito menos bacana. Até porque Deus ele não pode ser comparado a um fundo de investimento financeiro. Não é um relacionamento que ele espera. É sim ofertarmos um relacionamento sincero e sem interesse. Esse ato de devoção coloca Deus e o homem em sua devida posição. Criador, criatura. Doador e recebedor. Irmãos, eu peço para vocês desculpa por estar lendo aqui. Quando eu tenho ideia, eu preciso colocar no papel, senão vou esquecer devidamente. Tá? Bom, uma coisa importante que, ao estudar um pouco sobre esse tema, sobre mordomia, eu quero ressaltar para vocês. Quando eu estudo sobre determinado assunto, eu procuro saber o que significa, para que vai servir na minha vida, o que vai ter impacto no próximo. E, primeiramente, o que eu faço com tudo isso? Onde eu aplico. Isso eu quero que vocês aprendam hoje como eu aprendi, tá bom? Será que quando Deus voltar e perguntar para você o que você fez com o corpo que Ele te emprestou, o dinheiro que Ele permitiu você ter, com os bens que você possui e com o tempo de vida que Ele permitiu você ter, Ele vai te elogiar ou Ele vai te despedir? Como que aconteceu em Gênesis 39, verso 4. Agora, se você usou tudo isso para o bem, parabéns para você. Então, Deus ele nos empresta a vida, nos faz não perder dinheiro, nos faz não perder tempo. Nós só temos que administrar tudo isso, para que a gente viva bem, para que a gente possa ser uma bênção na vida dos outros. Eu quero que os irmãos leiam Tito. Um pouquinho aqui de Apocalipse. Tito no capítulo 1 e o verso 7. É bem pequenininho, mas é de grande proveito a mensagem de hoje. Tito no capítulo 1 e verso 7. Senhora, você pode ler pra gente? Tito no capítulo 1 e o verso 7. Quem
Quem encontrou primeiro? Pode ler, irmão, pra gente. Você viu que lindo isso? Um administrador ele não deve ter suas qualidades. Agora eu quero que os irmãos abrem em 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons venceiros da conforme a graça de Deus. Olha que verso muito belo. Irmão Francisco, o senhor pode ler para mim 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10? Por gentileza. Capítulo 5, 10. Porque conforme que todos nós compareceremos perante o nosso Deus, para que cada um receba segundo o mal que tiver feito por meio de Cristo. Isso mesmo. Tudo que fizermos, tudo mesmo, cada atitude, cada ação não tomada também, será comprovado, será relatado, será comentado, será decretado na presença de Deus. Tudo que fizermos. Então, se Deus nos compete de alguma coisa, no mérito ou outro, você vai ser cobrado sobre isso. Mas não fique com medo, fique alerta. Agora, a gente vai ver. Com tudo que a gente aprendeu agora, com tudo que a gente deu, 5 condutas de um mordomo fiel. Ele tem fidelidade. Significa que fomos testados, aprovados e comprovados. Também, ele é leal. Com ele, a lealdade, a êxito. Ele somente a adoração a Deus. Mordomo fiel, com ele existe a palavra êxodo em pessoa. Êxodo. E também, terceiro, que é a consciência limpa. Mara, você está com a Bíblia perto de você? Você pode ler isso para mim? Hebreus, capítulo 10, 21 a 22. Vamos ver como seria essa consciência limpa que o mordomo ele deve ter. Hebreus, isso, 10, 21 a 22. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Até o 22. Pronto. A gente recebe muitos títulos dados por Deus, para que a gente possa executar suas obras devidamente. Nós somos sacerdotes, nós somos mordomos, mas nós temos obrigações, nós temos responsabilidade. E Deus ele me pediu para me falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o quarto que é a obediência, uma ação voluntária. Eu não me lembro onde está escrito isso na Bíblia, mas me lembrei na hora. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Isso é uma ação voluntária de obediência a Deus. Voluntária porque você faz por querer, você faz de coração. E eu já ouvi, mas eu creio que os irmãos já ouviram também que diz assim, ó, ser fiel um pouco, que eu te colocarei sobre o mundo. E uma coisa importante, tudo que temos provém de Deus.
Agora vamos fazer a recapitulação do sermão. Somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelo bem que adquirimos, seremos recompensados pelo Senhor. Foi isso que a parábola do servo bom e infiel aconteceu com ele. Deus ele deu uma orientação para vocês no início. Deus ele falou, para você eu dou tanto, para você eu dou tanto e para você eu dou tanto. Tudo que eles deveriam fazer era cuidar e multiplicar. Apenas um, que foi como eu na vida, que entendeu errado as coisas, e não fez como devia. Infelizmente, ele teve a sua consequência. Mas, graças a Deus, Deus não é devidamente como aquele padrão. Deus, ele nos explica como devemos fazer. Deus, ele nos mostra como devemos fazer. E Deus, ele nos dá alegria ao fazer. Amém? Você pode pôr o hino? Enquanto o Johnny procura aí, vamos agradecer a Deus pela bênção da mensagem de hoje. Oremos. Senhor, a gente é acostumado a orar sempre no final do hino, mas hoje eu quero agradecer de forma especial pelo Senhor nos dar sabedoria de como fazer, como devemos agir para executar a sua obra, para que possamos demonstrar o seu amor a quem precisa. Por favor, Senhor, nos perdoe de nossas falhas, mas nos ajuda, Senhor, a ir de acordo com a tua vontade. Jesus, ele sabe que não é fácil. Que não é fácil ser humano. A gente sofre bastante, Senhor. Às vezes é por nossas consequências, mas, por favor, Senhor, nós agradecemos por estar ao nosso lado. Nós agradecemos por seu Emanuel na nossa vida. Ele está sempre conosco. Com Deus, agora conceda mais uma porção do teu Santo Espírito sobre o nosso coração, que ao ouvirmos o hino a gente possa compreender devidamente, Senhor. Onde a mensagem falada não chegou, mas a mensagem, Senhor, ouvida, cantada, possa chegar, Senhor, para completar a mensagem. Por Jesus, amém. O nome do hino eu acho muito bonito. Eu fiquei até 1h da manhã procurando, mas eu consegui. Para mim procurar um hino, eu preciso sentir quanto a música. Esse é o momento em que venho aqui te pedir perdão. Depois de uma série de tentativas, falhas e frustrações, esse é o momento em que as palavras fogem e o véu se abre. Mais uma canção é entoada então, temendo ser em vão. Quanto amor por uma gota d'água em um mar. Eu me escondo, mas teu olhar consegue me encontrar. E eu me pergunto se algum dia eu fiz por merecer tanto amor por uma gota d'água em um mar. Tanto amor por uma gota d'água em um mar. Ah, ah, ah.
meus erros que havia prometido não cometer. Esse é o momento